Salve, salve família Vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco do que aconteceu no estádio do Maracanã, logo após a partida entre Vasco e Fluminense, pela qual o Vasco foi eliminado pelo Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Ontem eu soltei a lenha em cima do Cauã Barros, né? Porque estava muito chateado com aquela derrota. Achei um culpado, achei que esse culpado era ele, entendeu? E lasquei a lenha nele, sendo que Cauã Barros, junto com o Thiago Mendes e o Andrés Gomes, são os melhores jogadores deste elenco, desse time titular que tem entrado, né, para fazer suas partidas com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e também pelo Campeonato Carioca, né? Vou falar algumas coisas sobre esse assunto, vou falar algumas coisas sobre o que aconteceu nos bastidores, resenha de vestiário, coisas que aconteceram no vestiário, coisas que aconteceu no estacionamento quando os jogadores do Vasco entraram em seus carros e no ônibus para irem embora para suas casas, né? E também da demora que o Vasco se encontra para contratar um novo técnico, isso está demorando muito, isso está irritando a torcida um pouco, pelo menos a mim. Já passou da hora do Vasco apresentar um novo reforço, um novo treinador, porque de sabendo que o time até jogou bem ontem. O time até jogou bem. Ontem foi uma das melhores partidas que o Vasco apresentou nessa temporada, né? Com um volume de jogo bem maior, um toque de bola maior, uma precisão na hora da finalização. Apesar da eliminação, há pontos positivos no jogo de ontem, né? Que o Vasco pelo menos melhorou, a postura do Vasco foi melhor. Thiago Mendes está assumindo uma postura de líder, né? E já passou da hora do mesmo ser o capitão da equipe, porque o único, né, nesta equipe que tem buscado resultado, que tem buscado jogar, conversar com a equipe, para que a equipe melhore, que tenha melhoria durante o jogo, é o Thiago Mendes. Então, se você é novo aqui no canal, já te peço para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, né? E deixar um comentário aqui a respeito do que aconteceu na partida de ontem. O Vasco ontem que começou a partida avassaladora, né? Buscando gol, buscando o jogo, com vontade de jogo, querendo essa classificação que com certeza ia dar uma amenizada na crise que está se instaurando no Vasco até hoje. O Vasco que precisa contratar um treinador urgentemente. Essa demora para um treinador está incomodando bastante a torcida, pelo menos a mim, está incomodando bastante. Ontem, após o jogo do Vasco, há informações aí super seguras que houve uma discussão feia dentro do vestiário, houve uma briga generalizada dentro do vestiário, chegando quase às vias de fato, chegando quase a jogadores se agredirem, sendo que já se agrediram verbalmente, e se a comissão técnica não intervisse, teria saído uma confusão maior. Por quê? Porque pelo menos agora eu vejo que isso de ruim pode ser bom, porque tá mexendo com o brilho dos jogadores, os jogadores estão se posturando melhor, entendeu? Estão buscando mais, e isso mostra que os jogadores querem, né, a vitória, querem sair dessa situação, porque essa situação, se continuar assim, vai piorar, vai se agravar mais. O Vasco tem 3 partidas dificílimas, né, na sequência do Campeonato Brasileiro, daqui a 13 dias. O Vasco tem 13 dias para treinar. O Vasco vai pegar o Palmeiras, depois ele vai pegar o Cruzeiro e o Grêmio. Então são 3 partidas importantíssimas em que o Vasco tem que pontuar. Partida difícil que o Vasco possivelmente não vai pontuar, mas infelizmente o Vasco tem que pontuar. Não tem negócio de Palmeiras, Cruzeiro, nem Grêmio. O Vasco tem que ir para cima para pontuar. Outra a atitude do Andrés Gomes de olhar o relógio do juiz para ver se realmente já tinha acabado o tempo que o juiz deu como um acréscimo, totalmente desnecessária, né? Por quê? Totalmente desnecessária. Porque, Rabelo, se você não conseguir fazer gol em 45 minutos e ainda ter um pênalti desperdiçado, quem disse que com 7 minutos vocês iam conseguir reverter esse para cá? O jogo foi bom, né? Foi uma infantilidade do Cauã Barros, né? Que eu nem vejo como aquilo ali foi um pênalti, porque a bola ainda estava em jogo, a bola não tinha nem saído. O VAR podia muito bem deixar a jogada seguir. Depois que a bola saísse, o VAR chamar, né? O VAR logo chamou, até rápido, com medo. E outra coisa, para você subir para dar uma cabeçada, você tem que abrir os braços, querendo ou não querendo. Como é que você vai fazer o impulso sem abrir os braços? Você não vai subir adequadamente numa altura que você consegue interceptar a bola.
tá bom? Que na cantura do jogo você faz, mas a bola não estava nem em direção ao gol, aí não estava nem em direção ao gol, não, não tinha perigo de gol nenhum, aquela cabeçada não seria nem por uma possível defesa ou um possível gol, a bola tinha um destino totalmente contrário ao gol, então não tinha necessidade, não houve intenção de tocar, tocou, mas intenção de tocar, mudou a trajetória da bola, mudou, mas intenção de tocar não houve e a bola não ia para ser gol. Por isso que eu te falo, se você concorda comigo, deixa o like aí, comenta aqui que você concorda comigo que aquilo ali não foi lance para pênalti, não houve intenção com a bola, interceptar a bola, não houve intenção, na minha opinião não houve intenção, lógico, a bola nem pro gol ia. E outra coisa, Andrés Gomes, se você não fizer o gol no 45 minutos, cara, que 7 minutos não adiantar de nada, né? E na hora da saída, ali no estacionamento do Maracanã, onde fica carro dos atletas, carro de jornalistas credenciados, houve um bafafá, né? Os torcedores que ficam ali naquele setor cobrando, com razão, tem que cobrar mesmo, mas cobrar de forma, né? De forma pacífica, de forma, né? Instável, de forma, né, que não seja brigar, né? Brigar não vai adiantar nada. A situação do Vasco, no momento, brigar não vai adiantar nada, entendendo? O Vasco tem que apresentar. O Vasco está agora que começou a conversar com o Renato Gaúcho, depois que provavelmente as investidas em Arthur Jorge e Marcelo Galhardo não deram certo, né? Leonardo Jardim também. Então, o Leonardo Jardim quer um projeto de ser campeão, o Vasco não tem projeto para ser campeão. Não adianta vir aqui e querer dar de maluco, falar que o Vasco tem projeto para ser campeão, porque não tem. Então, Leonardo Jardim descarta, Marcelo Galhardo também, e Arthur Jorge, todos dando tempo, empurrando com a barriga. Agora que o Vasco entrou em contrato com o Renato Gaúcho, né, já estão discutindo sobre valores, sobre tempo de contrato, o Vasco tem que apresentar o Renato Gaúcho antes de quarta-feira. Antes de quarta-feira, porque o técnico tem que ajeitar essa equipe. Já falei novamente, vou falar. Temos uma partida importantíssima contra Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, então tem que dar sequência no trabalho do novo treinador que possivelmente irá chegar no Vasco. De mais a mais, gente, eu vou pedir de novo, se vocês chegaram aqui até essa parte do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, isso é muito importante para o nosso canal, é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos e entregar para mais pessoas, para que mais pessoas possam compartilhar da nossa opinião ou discordar também da nossa opinião, que pode ser o caso. Não tem problema nenhum de discordar da nossa opinião. Eu quero mais é que vocês deem a opinião de vocês e ajudando o Vasco. Eu digo de novo, o que a Força Jovem fez, não surtiu efeito, né? Não vou discriminar os caras porque foram lá recobrar, mas eu, no meu caso, não farei. Isso não é postura de torcedor, vou falar de novo. Então, gente, se você chegou até aqui a parte do vídeo, é muito importante para o nosso canal que você deixe o like para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos, empurrar para mais gente, para ver se mais gente também compartilha das nossas opiniões. De mais a mais, eu vou agradecer a todos vocês que ficaram até essa parte do vídeo. Estamos juntos aqui todo dia no canal postando vídeos sobre o Vasco. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.